No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os motivos que levaram a gente a decidir sair do Brasil. E hoje a gente está trazendo dados. Para quem não sabe, a gente começou esse canal há algum tempo, né? É bom introduzir. E a gente está narrando aqui a experiência da decisão de sair do Brasil, né? A princípio para ir para o Paraguai. E aí tem toda uma aventura aí da Kombi, né? Que está acontecendo, que a gente vai de Kombi. Se você não viu o vídeo que a gente está falando, a gente vai deixar ele aqui para você poder acessar. Aí a gente vai levar os cachorros, então tem uma situação grande aí acontecendo. Só que eu queria deixar registrado os dados, né, os motivos, né, de uma forma bem clara de por que sair do Brasil, né? O que o Brasil tem assim de tão ruim, né? Por que a decisão de sair do país, né, que ainda mais a gente com um monte de cachorro, de uma forma sem muito plano, digamos assim. A gente meio que vai trazer alguns dados que a gente veio estudando, a gente veio analisando, não de agora, mas foi sempre acompanhando, porque não é uma mudança fácil e nem é uma mudança na telha. Vamos sair para viajar o mundo com 6 cachorros, porque não é fácil pra gente, considerando que a gente tem 6 cachorros, são todos grandes, então assim, não é qualquer lugar que a gente consegue morar, não é qualquer lugar que a gente consegue ficar, então não é uma coisa que a gente decidiu do nada, não. A gente veio analisando, a gente veio pensando, a gente gostaria de ficar, principalmente a gente está morando nessa casa faz pouco tempo, e a gente gostaria de ficar aqui mais tempo. A casa é boa. Mas tem alguns pontos que deixam a gente preocupado, algumas questões que a gente vê que a gente não tem perspectiva de crescimento, perspectiva de construir um patrimônio, de crescer. Então a gente trouxe alguns dados que a gente vai apresentar para vocês que levaram a gente a decidir mudar completamente a nossa vida para sair do Brasil. É que assim, não é que o Brasil é impossível de construir as coisas, né? Não é impossível, mas é um país que é muito mais difícil. E eu vou trazer aqui alguns dados. Então, a primeira coisa que eu vou levar em consideração aqui para trazer de dados é o quanto que o país recolhe de imposto comparado ao que ele tem de PIB, né, que acho que é o número mais certo a ver. Se você tem algum número melhor até, eu peço que você deixe aí no comentário, né? Qual outro número a gente pode olhar para comparar os países, né? E eu vou fazer uma comparação aqui. E aí eu fiz uma pesquisa pegando o Brasil, o Chile e o Paraguai, né? Pensando que o Chile é um país que meio que já deu certo, né? E a tendência é melhorar cada vez mais. Bom, e considerando no nosso caso o Chile, a gente tem muita vontade de ir para lá, então por isso que está dentro das nossas pesquisas. A gente já esteve lá, a gente gostou muito do país, né? Conversamos com moradores de lá, então é um lugar que está no nosso radar ainda. Então, assim, de uma forma bem simplista a comparação, o Brasil ele recolhe de imposto 33% do PIB. Então, o PIB ele foi 2,2 trilhões em 2023 e o Brasil arrecadou em impostos 726 bilhões, isso em dólar, tá? Então foi 2,2 trilhões de dólares o PIB. E arrecadou de imposto 726 bilhões de dólares, que isso dá 3 trilhões de reais. Meu, na boa, é difícil até de falar, né? Meu, são 3 trilhões de reais. Puta merda. Beleza. O Chile, ele arrecadou 21% do PIB. Só que o PIB deles é muito menor. Né, o PIB deles em dólar é 0,31 tri, né, então daria 310 bilhões de dólares. Né, e o do Paraguai é menor ainda. O percentual que eles arrecadaram em 2023 foi 14%
o PIB deles é 40 bilhões de dólares e a arrecadação total, né, do Paraguai foi 5,6 bilhões. Então a gente vai deixar aqui essa foto que eu estou olhando para você poder olhar também e comparar. Eu coloquei também o PIB per capita, né? No Brasil a gente tem, durante um ano, 10.400 dólares por pessoa de PIB, né, digamos assim. No Chile, 17 mil dólares e no Paraguai, 6.500 dólares. Então é muito menor. E aí o que me chama a atenção é o seguinte: a chance do Paraguai duplicar ou triplicar ou até fazer vezes 10 é muito mais fácil do que o Brasil, que é tão grande, né? Eu acredito que é mais fácil, né, também essa questão. Mas isso aqui me chamou muita atenção. O Brasil arrecada 33%, o Paraguai arrecada 14%. Agora, aprofundando, né, esses dados, a gente consegue ver também aonde que o país gasta esse dinheiro. Beleza, arrecada 33%. Tem países que arrecadam até mais. Tem países que arrecadam mais do que isso. Só que aí vai entrar num outro tópico, que é a questão do retorno, né? Mas agora, aprofundando, né, de como é gasto esse dinheiro, o Brasil ele tem um problemão, que é a questão da Previdência. 45% do que o país arrecada, ou seja, 45% lá dos 3 trilhões de reais é gasto só com Previdência, que aí é com a aposentadoria, pensão e os beneficiados aí do setor público também, né? E aí, quando a gente aprofunda esse gasto da Previdência, também começa a ficar algumas coisas ainda mais diferentes, assim, mais estranhas, né? Mas o que me chamou muito a atenção é que quando a gente compara onde o Brasil gasta o dinheiro, a gente vê que ele gasta tanto com a Previdência que meio que falta, entre aspas, né? Porque ainda assim é muito dinheiro. Mas ele está engessado para fazer investimentos. Então, mesmo arrecadando muito, ele não consegue investir. Ou, se consegue, o investimento é pouco para o tamanho do país. Então, o retorno também tende a ser pequeno, né? Então, teria que ser investimentos muito bem feitos, né? E não sei se vai acontecer. E a gente não está nem entrando na discussão aqui da própria corrupção que assola o país, né? Não. Então... A corrupção é uma coisa que eu ainda ia tocar um pouquinho mais pra frente, mas realmente. Eu nem coloquei na conta a corrupção. Porque esses investimentos que deveriam estar sendo feitos no país não estão sendo feitos. Eles servem de base para voto. Então a pessoa deixa lá uma obra mal feita, sem finalizar, fica prometendo. A galera vota achando que aquilo vai acontecer e não acontece. Também tem um outro problemão aqui, que é o custo da dívida pública, né? Os países, eles têm dívidas, né? Alguns países têm dívidas externas, outros países têm dívidas internas, né? Grande parte da dívida do Brasil está atrelada aos títulos públicos que as pessoas compram lá na Selic, né? Então, o custo dessa dívida que o Brasil tem hoje está basicamente na Selic. E hoje a Selic está, acho que está 15%, né? Teve a manutenção aí, está 15%. E a Selic não está 15% porque o presidente do Banco Central ele quer que a Selic fique alta. A Selic está 15% por vários fatores, inclusive políticos, que obrigam o país a ter uma Selic alta. O país ele não tem boa reputação como pagador, como ser bom pagador, não tem boa reputação como uma moeda forte, não tem boa reputação como políticas que trazem retorno, né, como investimentos. Mas, enfim, até para conseguir dar sequência, né, quando a gente pega o gasto com a Previdência do Chile, é 13%, é muito menos. E o gasto com a Previdência no Paraguai é 9%. Então, a gente vai deixar as imagens aí do comparativo e,
é chocante isso daqui. É uma coisa bem chocante. Entendeu? E é interessante, porque talvez algumas pessoas não saibam. A pessoa pode até falar assim, mas e daí que a Selic tá 15%, o que isso significa, né? Quando uma Selic tá alta, a taxa de juros tá alta, isso impede que tenha mais investimentos acontecendo no próprio país. Então, a economia não acontece. Por quê? A pessoa que tem muito dinheiro para poder abrir um comércio, investir em alguma coisa, gerar um negócio, né? A pessoa vai falar assim, não, se eu deixar esse dinheiro aplicado, esse dinheiro vai me render bem e eu não vou ter risco nenhum. Então, uma Selic alta atrapalha o crescimento econômico de dentro do país, atrapalha investidores de abrirem negócios, a economia interna girar. Então, tudo está sempre atrelado, uma coisa sempre leva a outra, né? Não são independentes. O governo gastar mais do que arrecada, isso também é um problema, é um problemão. Mas, enfim, quando a gente então começa a aprofundar agora no maior problema que é a Previdência. Olha que zebra. As pessoas estão tendo menos filhos. E hoje o sistema previdenciário do Brasil não é um caixa que foi feito e aí esse caixa paga quem trabalhou, contribuiu, ficou no caixa o dinheiro e essa pessoa recebe. Não é assim. Quem recebe hoje, recebe de quem está trabalhando e está pagando imposto. É assim que funciona. Então, quem trabalha está pagando as pessoas que trabalharam e o governo, com o INSS, fez um péssimo trabalho de não investir esse dinheiro a ponto de ter um retorno e conseguir pagar as pessoas que elas mesmas contribuíram. Então, a gente tem esse problema, que a população está diminuindo. Não é que a população não está repondo o que precisava. Então, é um problema que já está escancarado. Vai acontecer esse problema, a gente só não sabe quando, entende? Na verdade, até tem contas para quando, mas é um problema já avisado, né? Então a população está envelhecendo, está tem aumentando. A questão até dos trabalhos informais também, né? É isso que eu ia dizer. Então muita gente não contribui. Está aumentando a informalidade. Com o INSS. Então tem muita gente que precisa receber e tem pouca gente contribuindo e aportando esse dinheiro ali, né? E aí, digamos que o problema da dívida, digamos que é o seguinte, a dívida, ela não aumenta tanto, que também está aumentando, então a dívida está aumentando, os juros não param de crescer, e se os juros for para 20%? Os juros pode ir para 20%? É só o governo fazer o que é necessário para os juros chegar em 20%, que chega em 20, 30, 50, mas e aí que tá? Quem que vai querer comprar um juros de 50%? Caramba, por que tá pagando 50% essa moeda? O que está acontecendo? Essa moeda está com algum problema, não é possível. Né? Então, esse é um grande problema aí da Previdência. Agora, para piorar a situação, né? Eu até tenho alguns outros números aqui, na questão da natalidade, mas eu vou até pular isso daqui. Para piorar a situação é o seguinte, quando a gente começa aí, a gente vai ver quem ganha esses 45%, a gente se depara com outro número chocante, que é isso aqui, ó. Dos mais de 1 trilhão que vai para a Previdência, 830 bilhões vão para o INSS. E 250 bilhões vai para a aposentadoria de servidores, que é o RPPS. E aí o que acontece? A quantidade aí dá 1,08 trilhões, né, quase 1,1 trilhão. E aí o que acontece? Olha que coisa. Fora isso, tem um outro ponto que é muito interessante, que é o seguinte, quantas pessoas recebem mais do que 10 mil reais por mês. Porque das pessoas que estão aposentadas, que dá um total de 40 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas recebem esse 1,08 trilhões. Daria 27 mil reais por ano por pessoa. Então daria 2.250 reais por mês, por pessoa, se dividisse igualzinho. Agora,
olha só que interessante. Hoje tem um grupo grande de pessoas, ou melhor, um grupo pequeno de pessoas que ganha muito mais do que isso. Entende? Tem aposentadorias aí de valores estratosféricos. Para mim, pelo menos, né? 50, mais do que 50 mil reais, né? Tudo bem, é um número menor de gente. É o seguinte, tem um número também muito interessante, que 4,25% de todos esses aposentados recebem 25% do total que é direcionado para a Previdência. Ou seja, 250 bilhões do 1 trilhão vai para 4% de todos os aposentados. Entendeu? Então é uma parada assim, bem desigual. Né? E aí um problema, né? É que assim, então é só aumentar o PIB do país que aí vai gastar menos com Previdência, sobra mais dinheiro para investir. Mas qual que é o problema? Não adianta só aumentar o PIB, porque aumentando o PIB também vai aumentar os gastos. Muito provavelmente vai aumentar os gastos com a própria Previdência. Entendeu? Porque o PIB, o giro do PIB vai vir da própria economia funcionando mais e melhor. Então, o gasto com a Previdência vai aumentar junto. Mais uma coisa aqui, ó. Desses 4%, quantos ganham acima de 50 mil reais por mês? Tá? Ó, acima de 10 mil, 1 milhão e 700 mil pessoas. Acima de 25 mil, 280 mil pessoas. E acima de 50 mil, de 45 mil a 60 mil pessoas. Então, agora a conclusão que eu chego é que o problema está muito grande. O problema está muito grande. E não vai ser simples de resolver. E para resolver, tem que tomar medidas que não são populares. Ou não são populares, ou são medidas que não são fáceis de aprovar. Então, eu acho que é um grande problema. A gente está... O Brasil... Eu estou torcendo muito pelo Brasil, mas eu acho que tá bem ferrado, né? E aí um outro ponto que aí entra é a questão do serviço público. O que a gente tem de retorno do serviço público? Beleza, a gente está pagando 33% de imposto. Então, quando a gente vai comprar o arroz, a carne, qualquer coisa, né? Tudo que a gente vai fazer, o combustível, a gente vai pagar o imposto. Tá dando lá os 33%. Tá bom. O que a gente tem? Qual é o nosso retorno? O nosso índice de segurança, ele é melhor ou ele é pior do que o de outros países? Então, eu vou até comparar isso aqui um pouco mais para frente. Mas essa questão também, ela é um ponto. Beleza, a gente paga os 33% de imposto. Beleza. E o que a gente tem em troca? O que tem de tão bom assim? Você vai usar um postinho de saúde, um postinho, um UPA, uma UBS, tá tudo velho, tudo mal cuidado, material faltando, profissional faltando. Não, você vai lavar a mão e não tem sabonete. Não, tá lá o adesivo, lave a mão, evite a Covid. Aí você vai lá, não tem o sabão. Você vai lavar a mão sem sabão como? É a questão que a gente vê, né? A gente tá pagando, tá saindo do nosso bolso, mas a gente não tá vendo retorno, porque o governo não tá sendo eficiente em fazer essa gestão. Será? Isso daqui vai ficar como uma divagação, né? Não que algo de que é certo ou errado, a gente tá aqui pensando e refletindo. Será que, de repente, se a gente não pagasse isso e todo mundo pudesse pagar um hospital privado, por exemplo, não seria melhor? Ou pagar um convênio? Se ao invés de pagar 33%, a gente pagasse 20%, fosse. Esses 13%, cada pessoa investe como quer, num bom plano de saúde, não é? Eu acho que é por aí. Então são coisas que fazem... Primeiro você tem que questionar. A parte mais importante é não ser acomodado. Porque assim, a gente percebe, conversando com pessoas próximas, às vezes, que a gente questiona alguma coisa e a pessoa, mas tá, tudo bem, deixa assim. E esse é um dos motivos do país estar desse jeito. As pessoas não se preocupam.
Meu, pra onde que tá indo meu dinheiro? Meu, eu tô aqui ralando que nem um desgraçado, meu dinheiro não rende nada, eu vou no mercado cada vez mais caro, né? Então falta um pouco essa análise das pessoas, às vezes falta, não é nem porque elas não querem, falta de instrução básica e conhecimento para fazer elas questionarem, ter o senso crítico de falar assim, opa, tá estranho. A pessoa, a grande parte da população não sabe por que o mercado tá mais caro. A pessoa só acha que é porque quiser aumentar o preço do mercado. Entendeu? Ai, o dono do mercado quis aumentar o preço para ganhar mais. Não é isso que está acontecendo. Então as pessoas não conseguem ter o básico de entendimento para se questionar de algumas coisas. Quer ver outra coisa? Por exemplo, assim, ó. Agora vai ter o kit gás. Vai ter o kit gás. Aí, kit gás, todo mundo feliz com kit gás. Aí, da onde vai sair o dinheiro pro kit gás? Meu, vai sair da dívida que vai aumentar. Porque, como o país ele deve, e hoje o Brasil, até um dado que eu ia trazer aqui, ó. Hoje o Brasil ele deve 75% do PIB. Eu acho que esse número aqui tá desatualizado, viu? Eu acho que já tá mais de 80%, que isso aqui é de 2023. Tá mais de 80% já. Mas enfim, lá em 2023 o Brasil devia 75% do PIB. Se o PIB do Brasil são 10 trilhões, já aumentou também, mas aqui foi 10 trilhões de reais, na verdade foi 11 trilhões de reais, quase 11. Vamos pegar que ele devia 75%, o Brasil deve 7,5 trilhões, ou devia em 2023, trilhões de reais, né? Que dá mais de 1 tri de dólar, né? E aí quando o país aumenta isso e faz o kit gás, kit energia, as pessoas não sabem muitas vezes, mas isso não porque as pessoas são burras. Eu acredito que as pessoas não sabem porque não é ensinado, e não é ensinado de propósito. As pessoas não sabem que isso vai fazer a carne dela ficar mais cara, porque o país vai dever mais e é uma bola de neve que vai engolindo tudo. Como que você vai bancar? Se o país já está com dívida na maior época de taxação, maior acúmulo de imposto arrecadado, né? Como que a pessoa vai ganhar isso de graça? Não é de graça, gente. Não é de graça. Nada nessa vida é de graça. Eu te convido a ir pro site, o Impostômetro. Digita no Google, Impostômetro. Você vai ter acesso ao quanto que o Brasil arrecadou de imposto. Né? Eu até tenho aqui os dados, né? Mas esse ano já bateu o recorde, né, de arrecadação de imposto. Esse ano, até agora, já arrecadou 3 trilhões de reais. Pô. E é interessante porque falta muito grande parte da desinformação das pessoas, e às vezes a gente não pode criticar alguém porque ela acredita muito em uma coisa, porque na verdade é aquilo que a mídia tá passando. Então a mídia tá falando, tá tudo bem, vocês vão ganhar gás, os super ricos vão pagar. Não é super rico que vai pagar. Tudo vai ser repassado. Se você for taxar uma empresa e aumentar a porcentagem de imposto em cima de uma empresa, você acha que o cara vai só tirar do bolso dele? Não, ele vai vai repassar aquele valor nos produtos que você mesmo está consumindo. Então, assim, as pessoas esquecem que as coisas de graça não são de graça. Não tem Papai Noel que dá presente. As coisas de graça são as coisas que a gente mesmo paga, sendo diluídas em outras coisas. Então, às vezes, aqui vai ficar mais... a internet ficou mais cara porque aumentou agora o imposto em cima da empresa que faz a internet, então agora a internet está repassando pra gente. O mercado, a gasolina, então é tudo isso, as coisas vão aumentando o AliExpress, que estava tendo a taxação, aí a nossa primeira-dama, a Janja, querida, ela falou que a taxação, quem iam pagar seriam as empresas. Vai tentar comprar alguma coisa são agora. As empresas. Agora hoje você compra, tá lá, imposto, e aumentou, tá lá. Drasticamente. E aí o que aconteceu? Especificamente falando dessa taxação, né? Teve a taxação dos produtos importados, veio com o nome de taxação das blusinhas, por causa da repercussão da Shein, mas
quando ela fala assim, ah, não, é só pros ricos. Não é só pros ricos, não é só pra quem paga. As pessoas, eles Não, falam... o rico não compra no AliExpress, meu. É, Pelo amor de Deus. A galera tem que entender Se você é rico e compra no AliExpress, meu, me conta aqui, por favor. Pelo Mas amor assim, de Deus. a galera tem que entender que qual que foi a ideia, a ilusão de taxar isso para compras acima de $50. Então, qualquer roupinha que você for comprar na Shein, vai dar isso e vai vir com uma taxa Não, enorme. não é acima de 50 mais. É mais? Não, qualquer menos? valor. Qualquer valor? É, pô, qualquer valor você paga Qualquer imposto. valor. Então, o que acontece? Você vai comprar aquela... A ideia desse imposto foi, vamos fazer o mercado interno girar, parar de importar produto para o mercado interno, as empresas crescerem. Isso daí é só balela, porque como que eles vão passar a incentivar as empresas internas a crescerem se os impostos daqui também não param de aumentar? Quem que vai querer abrir uma empresa? E tem outra coisa também que é o seguinte, muitas coisas que eram vendidas lá na AliExpress não eram fabricadas por empresas do Brasil. Então, se o Brasil não tem uma fábrica daquele produto, como que você vai taxar para incentivar o interno? Não. O Brasil tá nessa loucura de arrecadar mais e mais e mais, porque a gente percebe novos impostos nascendo, né? E os que já existiam aumentando o percentual. Porque os gastos não estão batendo, porque o país não gasta pouco e gasta mal. O que ele gasta não tem investimento. Empresas estatais estão tendo prejuízo. Quando uma empresa tem prejuízo, de onde sai o dinheiro, você acha? Sai do caixa da União. Tá, agora vamos lá. Vamos pular para o próximo ponto aqui. Vamos falar da dívida pública, né? Então, olha só. O Brasil, hoje, ele tem 75% da dívida, do PIB de dívida. O Chile tem 38% e o Paraguai tem 35%. Um país ter uma dívida não é necessariamente ruim, desde que o país saiba com o que ele está endividando. Tá, ele está endividando para quê? Para fazer um trilho de trem de escoamento de carga que vai dar uma pujança no agro. Certo, ele vai... É um investimento. Ele vai endividar para fazer um porto num lugar tal para melhorar tal situação. Ou para fazer uma ponte que vai fazer tal melhoria. Então, investimentos... na verdade, dívida não é necessariamente ruim, desde que ela seja um investimento que traga retorno, que nem todo investimento traz retorno. Não sei se chama investimento, né? Aí passa a ser outro nome. Mas tem gente que faz investimento e não tem retorno, entendeu? Então... É um investimento mal calculado. Então, tem essa questão toda, né? E aí quando a gente pula para falar do IDH, porque é o número, a gente tem que se basear em números. Se a gente não se basear em nenhum número, ferrou. Então eu estou me baseando nos números. Então quando a gente pega o IDH e compara o IDH do Brasil, do Chile e do Paraguai, os números são esses aqui, ó. O IDH do Brasil no ano de 2023 foi 0,786, do Chile 0,878, bem mais alto, e o do Paraguai 0,756. Então, é mais baixo do que o do Brasil. Só que tem uma questão, né? O IDH do Brasil, ele leva todo o continente em consideração, né? Eu acredito que o estado de São Paulo, Santa Catarina, ele pode ter um IDH um pouco maior do que alguns outros estados, né? Então, também tem essa questão no Brasil, né? A balança fica muito desequilibrada, né? Então... Aí tem essa questão. Aí quando a gente para também para falar sobre outros pontos, eu poderia ficar o dia inteiro aqui trazendo ponto, entendeu? Então eu tenho que até que agora falar com menos profundidade, mas imposto. Não, Guilherme, já falou de imposto. Não, beleza, eu falei de imposto percentual. Eu não falei do imposto, a burocracia que é pagar imposto. Que até pagar imposto no Brasil é difícil, né? Tem empresário que tem a empresa há anos e até hoje ele não sabe direito o que está acontecendo. Não é uma coisa que ninguém ensina. A Receita Federal fala assim, ó, você tem que falar pra gente quanto que você tá, quanto que você paga.
Aí a pessoa Mas fala eu assim... sei quanto que você tem que pagar. eu só não vou te contar, porque se você errar, você vai ter que me pagar mais. Que loucura, gente, é tão difícil assim sistematizar um então, negócio tão trabalhando pra só vir isso. um boletim pra gente pagar? Estão trabalhando para isso e vão conseguir, né? Porque se tem um órgão que funciona, que é espetacular no Brasil, é a Receita Federal, né? Então, eles vão conseguir sistematizar isso sim. E assim, sendo bem sincero, eu não acho que o grande problema do Brasil, é o maior problema do mundo, é a arrecadação, é cobrar os 33%. Eu Não. acho que o grande problema está na forma que é Gerido. usado esse dinheiro. Para onde vai? O que é feito? Por Entendeu? exemplo, se a gente for comparar com alguns países, por exemplo, a Dinamarca, tem uma arrecadação muito maior do que a do Brasil, só que lá as coisas funcionam, porque o dinheiro ele é bem gerido, né? Então tem investimento nas coisas que você tá pagando, você vai para algum lugar, é tudo muito limpo, né? A gente estava até discutindo esses dias, falando sobre gerência de investimento, de arrecadação, da cidade que a gente mora, né? É uma cidade pequena, tem 80 mil habitantes. O prefeito daqui não consegue gerir. A gente saiu de uma cidade muito boa, que assim, toda vez que a gente volta pra Vamos dar cidade... nome aos bois. A gente saiu de Indaiatuba, a que gente é morava top. em Indaiatuba. E a Indaiatuba, claro que tem seus problemas, como tudo. Só que assim, a gente repara, porque a gente volta pra Indaiatuba, porque a família dele é de lá... Toda vez que a gente volta para Indaiatuba, a cidade tá nova. Tá uma via nova, uma parte da cidade que cresceu, uma coisa que construiu. A cidade não para. É uma cidade que ela é bem gerida. Agora, por exemplo, a gente mora em Campo Limpo Paulista agora. Por que a gente veio para cá? Por questões... a gente precisava de espaço para os cachorros, a gente queria uma chácara grande, né? Então a gente decidiu... A gente trabalha online e saímos de Indaiatuba. Mas a gente repara que aqui, por exemplo, desde que a gente tá aqui, desde janeiro... A única coisa que foi feita na cidade de melhoria foi cortarem o mato. E olha lá. E ainda demoraram de cortar. E nem cortaram de tudo. Então, assim, e eu conversando com o pessoal que mora aqui, o pessoal fala, a gente paga, tem imposto e tal, e a cidade não anda. Então, assim, se é difícil gerir uma cidade, agora a gente imagina o que não pode acontecer com o país, né? O quão fácil não é o desvio de verba, você fingir que tá tudo bem, fazer uma coisinha ali na época perto de eleição, só pra falar que fez... Né? E aí quando a gente vai aprofundando, por exemplo, aí eu falei, eu vou pesquisar então como que é a questão da segurança. Quando a gente vai ver segurança, qual o primeiro número que vem em mente? Para mim é número de homicídio, né? E aí, olha só que interessante, no Brasil, a taxa de homicídio é de 21,2 pessoas por 100 mil habitantes. Isso foi em 2023, né? Um total de 45 mil pessoas. No Chile, foi 6,3 por 100 mil habitantes. Ou seja, 1/3. E no Paraguai foi 6,1. Então, são números, assim, bem diferentes. É interessante porque a gente passou por uma situação muito curiosa, né? A gente estava no Chile há um mês atrás, 2 meses atrás, nem lembro mais quanto foi, um mês e pouco atrás. A gente estava no Chile e a gente estava no Uber indo lá para um lugar e a gente ficou trocando ideia com o Uber. E o Uber falou assim, não, eu moro numa área perigosa. Aí a gente falou assim, nossa, sério? Mas as pessoas andam com arma lá? Ele, não. Aí a gente falou assim, meu filho, então isso não é perigoso. Aqui no Brasil, você vai pra esquina, você acha alguém armado. Então, assim, a ideia deles de perigo é muito diferente, né? A ideia deles de regiões perigosas é muito diferente. E é o que mais acontece aqui no Brasil. Inclusive, esse mesmo Uber falou que ele não tinha nenhuma vontade de ir pro Brasil. Porque tudo que ele escuta falar do Brasil é morte, assassinato, corrupção... Só coisas boas, né? Aí você vê que interessante, né? Que aí uma reputação dessa, ela atrapalha até o turismo no país, né? Porque você vai para outras regiões, por exemplo, se você for para outras regiões, como a gente foi para Goiás, então a gente viajou para outras regiões, você vai para o sul. O Brasil não é todo perigoso, mas tem essa fama, porque a violência aqui é escancarada, a política parece que não faz nada contra isso. Né? O filme que bomba é o Tropa de Elite. É isso. Bom,
É isso. Esses foram os motivos que eu pensei aqui e elenquei de uma forma rápida. Os principais foram esses, né? Tem mais motivos que daria Tem pra gente muito destrinchar. mais. Eu consigo Se vocês ficar- se vocês gostariam de ouvir mais o que a gente tem a dizer, pode deixar nos comentários que a gente pode até fazer outro vídeo mais com outras coisas, né? Mas esses são os principais dados que fizeram a gente analisar a situação do país, ver como que tá sendo de anos pra cá. Ah, tem outra coisa importante que a gente esqueceu de falar. Sobre a inflação, a desvalorização do real. Quando a gente analisa... Tem a inflação também, que, meu Deus, é outro BO, né? Bem grande. As pessoas não sabem o que é inflação. O que é inflação? A galera acha que é só um aumento do preço das coisas, e não é. É o quanto que a moeda está desvalorizando. Se você for comparar quando o Plano Real foi criado, o real já desvalorizou 90%. Pouco mais até. Então, assim... porque até aí ele era um por um com o dólar, mas até aí o dólar também desvalorizou nesse meio tempo, né? O real despencou. E aí a gente vai analisando, por exemplo, quando a nota de R$200 foi criada. Nossa, R$200, isso é péssimo. É péssimo uma nota de R$200 ter sido criada. Então, assim, tem muitas coisas que a gente analisou no país e a gente foi vendo como que tá. Qual é a perspectiva dos próximos governantes? Como que a galera, o brasileiro, tá pensando? Como o brasileiro tá se comportando em relação às coisas acontecendo? E aí a gente foi analisando que não tem uma perspectiva de melhora. Nem nos números, nem na política, nem na segurança, nem na qualidade de vida. Na verdade, a tendência é de piora. Então, assim, a gente teve uma escolha, né? A gente pode ficar aqui e batalhar, ou a gente não precisa passar por esse dor de cabeça, tentar construir a nossa vida e conquistar nossas coisas em outro lugar que esteja com uma perspectiva de crescimento melhor. Né? Que queira a gente. Que incentive, sabe? Que tenha esse incentivo para atrair gente, esse incentivo de trabalhar, né? Então, foi isso que levou a gente, foi esses principais motivos que levaram a gente a decidir sair do país. Pra onde? A gente não tem certeza. Pode ser que a gente goste muito do Paraguai, pode ser que a gente chegue lá, não é o que a gente tá esperando, vamos pra outro lugar. A gente tá bem com a mente aberta pra isso. A gente só tem uma certeza, que a gente não quer continuar no Brasil. Essa é a certeza. E é isso. Aí eu acho que vale a pena acompanhar essa saga aí, ver a gente ajustando a Kombi, né? A Kombinha tá ficando bem preciosa, porque a gente tá fazendo as cabines dos cachorros, vai ter um videozinho sobre isso. Inclusive, ela tá lá na mecânica. É uma saga aqui, fazendo umas alterações. E eu acho que vai ser muito legal, porque a ideia é a gente mostrar todo o nosso trajeto, quais são os perrengues que a gente vai passar com os cachorros no caminho. Chegar lá no Paraguai, a gente poder também mostrar para vocês como que é lá no Paraguai, como são as cidades, né? Porque a gente, às vezes, não vê tanto conteúdo. Tem bastante conteúdo no YouTube, mas... às vezes é mais gente que vai, viaja, fica pouco tempo. Então, como que é realmente algumas questões no Paraguai? É legal, não é legal? É o que eu penso, não é o que a gente pensou? Então, assim, a ideia... Como é viajar 1.600 quilômetros de Kombi com 6 cachorros? Então, a ideia é essa. É vocês viverem essa aventura junto com a gente e poderem acompanhar aí como se vocês estivessem viajando junto com a gente. E vai que anima vocês também a buscar uma outra perspectiva para a vida de vocês, se faz sentido para a família de vocês também, né? É isso. Verdade. Bom, é isso. Por mim, estamos por aqui. A gente se vê Até o próximo vídeo. Se inscreve aí e curte o vídeo.